Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um de nós. Sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje vamos encerrar oficialmente o capítulo 26, com a sessão de perguntas e respostas. Capítulo necessário, capítulo que mostrou para a gente aí a necessidade de permanecer fiel, de ser voz profeta, de anunciar, como a própria Bíblia diz, anunciar ao meu povo os pecados. Tudo isso não para apenas apontar, né, no sentido de que está errado não, mas para mostrar onde está o erro, para dar chance de arrependimento, para dar chance de verdadeira conversão, né? Como diz Provérbio, daquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Então, esse é o propósito, quando o Eterno nos dá grande luz de anunciarmos que é tempo de juízo, que é tempo de arrependimento. Ok? Vamos orar, então, para darmos continuidade. Oremos. Santo Eterno, maravilhoso, Pai de amor, estamos nesse momento agradecidos porque estamos alcançando mais um amanhecer um quarto dia de uma nova semana. Te agradecemos por essa oportunidade, pelas bênçãos visíveis e invisíveis, que estamos aqui unidos no mesmo propósito, unidos pelo teu Santo Espírito, unidos para conhecer através da história, através da tua palavra, conhecer o teu caráter, aprendendo a sermos retos, leais a ti, diante da escolha de fazer a tua vontade. Estamos aqui porque nós mesmos não conseguiremos justificar o eu, não conseguiremos quebrar o orgulho de Laodiceia, não conseguiremos ter os olhos abertos. Por isso te pedimos, batismo do teu Santo Espírito, a tua presença em nós através do teu Santo Espírito, para que assim, verdadeiramente, possamos ser convencidos do pecado, da justiça e do juízo, para assim sermos guiados a toda a verdade, para assim, como foi lá no dia de Pentecostes, sermos usados para pregar a tua palavra. E aqui estamos nós, humildemente, declarando que sem ti não vamos conseguir, declarando que precisamos estar ligados à videira verdadeira, que precisamos do teu poder, da tua força, da tua ajuda para continuar trilhando o caminho reto, o caminho estreito, o caminho que nos leva à santificação e ao preparo para a eternidade. Te agradecemos por mais essa oportunidade, nos colocando neste dia para andar contigo como nós, para não apenas superficialmente sermos os professos povo teu, mas de verdade, de consciência, de mente renovada. Nós queremos assim fazer. Isso toma todas as áreas de nossa vida: comer, beber, vestir, falar, ouvir, ler, compartilhar. Todas as áreas da nossa vida sejam para honrar e glorificar o teu nome. Possamos ter consciência da necessidade da mudança de caráter. Por isso, nós te agradecemos por essa oportunidade. Toma cada um aqui presente, cada família representada, que todos sejamos luz, tendo sabedoria, tendo característica, o fruto do Espírito. Nos ajuda, Pai, por favor. Visita também os enfermos das famílias enlutadas nesse dia. Toma cada um em tuas mãos, guiando para o caminho que é tão
na nossa visão, muitas vezes, difícil, mas sabemos que a vitória final já nos é garantida, já nos foi garantida através do sacrifício do teu filho, através da ressurreição dele, através do trabalho que ele está fazendo agora no santuário do céu. Nós te agradecemos por essa oportunidade. Entendemos a urgência de um preparo, de uma transformação de caráter, porque estamos em tempo de juízo, porque estamos em dias finais, de acordo com a palavra, nos aproximando dos 6.000 anos. Nós confiamos nos escritos do testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia, e ele nos fala sobre isso. Dai-nos, Pai, por favor, fome e sede da tua palavra, para que assim, porque assim estaremos verdadeiramente preparados para justificar nossa fé e não depender de outra pessoa, nem de ninguém, mas apenas de ti. Fala conosco mais uma vez, nos ajuda a entender a mensagem que, neste dia, o Senhor tem para nós através disso. Perdoa todos os nossos pecados, seja por pensamentos, palavras, ações, reações. E omissão, que muitas vezes também erramos assim. Mas confiamos no perdão, nos méritos do teu Filho. E é em nome dele, nosso Salvador, nosso sumo sacerdote, que pedimos e agradecemos dessa vez. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Como eu já falei, vamos para a parte de perguntas e respostas. Diante desse capítulo, o que significa a restauração da verdade? Lembrando que a ideia, eu sempre estava colocando no grupo, parei porque não estava tendo uma continuidade da participação ativa de vocês, mas a ideia dessa perguntas e respostas é exatamente vocês pararem, meditarem e ler o para que a liberdade de consciência seja uma realidade no nosso meio, no nosso estudo, tá? Então, aqui é para direcionar, mas você tem e deve pegar essas perguntas e fazer exatamente isso. Estudar, responder. Fala, Giovanni. Bom dia, Jô. Bom dia a todos. Jô, eu não tenho enxergado essas perguntas, mas você tem posto. Então, é o que eu acabei de falar. Eu estava colocando antes para a participação de vocês e parei porque ninguém estava comentando comigo, fazendo nada. Eu falei, o pessoal não está respondendo e parei de votar. Mas vou voltar a colocar para que não haja, como é que eu posso dizer, o argumento de que não fez porque eu não coloquei. Mas, Tá. Não, é porque eu senti falta de ser, eu não estou mais colocando, então não tem nem como eu parar para responder. pois é, Eu e a ideia, respondia, mas ficava aqui quieto, mas respondia. mas a ideia é para que vocês respondam e compartilhem aqui no momento com a gente, porque às vezes assim, ó, uma observação sua através dessa pergunta vai me levar a enxergar alguma coisa, um detalhe que eu não tinha visto, entendeu? Então, Okay. além da participação de vocês, é exatamente vocês participarem comigo aqui também, para ajudar a ampliar mais a visão. Mas eu vou voltar a colocar, me perdoe, então. Toninha, respondia. Valeu, vamos lá. O que significa a restauração da verdade? É o processo pelo qual o Eterno traz de volta, olha isso aí, ó, verdades bíblicas que foram obscurecidas ao longo da história, especialmente sua lei e o sábado. Isso é muito interessante, porque nós vemos aí claramente a necessidade, né, como é que diz? De ajudar, ou de ser instrumento, melhor dizendo. Ser instrumento de trazer de volta verdades bíblicas.
Verdades essas que foram escondidas, como diz o testemunho de Jesus, escondidas sobre o lixo. E cabe a nós o quê? Buscá-las como a tesouro escondidos e apresentá-la às pessoas, diz o testemunho. Então, isso está dentro do quadro de quê? Especialmente engrandecer a lei e trazer de volta a restauração da adoração no sábado. Tá? Então, verdades esquecidas precisam ser redescobertas antes do fim. Isso é importante, por isso estamos aqui. E essa luz que nós estamos recebendo através desses estudos, como todos nós sabemos, já falei várias vezes, não é uma luz nova no sentido de algo uau, extraordinário, não. É uma luz que foi escondida e foi esquecida. Para quê? Para que não fosse restaurada, né, engrandecida a lei e o sábado. E por isso é uma obra do inimigo, misericórdia. Pergunta 2. Qual verdade é destacada como central nesse capítulo? Tanto esse como o anterior, que é a imutável lei de Deus, é restauração do quarto mandamento. Aqui uma verdade neste capítulo importante. Por isso que esse livro, né, por isso não, por tudo que a gente já viu até aqui, 26 capítulos estudados, a gente vê como é importante que esse livro realmente esteja na mão das pessoas e no momento certo. Né? O próprio testemunho diz que esse livro vai brilhar na estante. E dependendo ali do lar, do ambiente, diz que um anjo pega esse livro e joga no chão para chamar a atenção da pessoa. Por que esse livro caiu? Imagine que você tem um livro desse brilhando na estante. Uau, deixa eu ver o que está acontecendo. Que brilho é esse? Então, é importante. Em qualquer oportunidade que você tenha, pega esse livro, distribua. A minha oração, pai, eu não conheço essa pessoa, está aqui, ó. Estou aqui para você ir embora e vai distribuir. Que é necessário. E quanto mais vai chegando no fim do livro, mais forte e necessário fica para os nossos dias, né, a verdade nele escondida. Escondida não, revelada. Então, a adoração verdadeira, nós vimos dentro desse capítulo, que envolve a obediência ao Criador, envolve a verdadeira adoração. Quando, observando o sábado da maneira devida, eu estou apontando para o Criador de todas as coisas. Pergunta 3. Por que o sábado é tão importante no conflito final? Porque ele identifica o Eterno como Criador e revela a sua autoridade divina. Por isso ele foi e é hoje pisado. Por isso ele é desobedecido e, infelizmente, sutilmente desprezado pelo povo que professa. Né? Esse termo é bem usado nesse livro, pelo povo que professa ser os guardadores da lei, ser o que deveria engrandecer, pelo contrário. Né? Então, aqui no parágrafo 12, fala assim sobre o sábado, fala assim, esta instituição é digna de demandar nossa reverência. Ela não foi ordenada por nenhuma autoridade humana e não se fundamenta sobre tradições humanas. Foi estabelecida pelo ancião de dias e ordenada por sua eterna palavra. Então, não tem para onde correr, não tem para onde tentar argumentar a diferença. Porque quando enxergamos que estamos pisando hoje na lei, aí verdadeiramente a gente corre para consertar este erro. Lógico, os que estão buscando adorar em espírito e verdade. E o conflito final gera em torno de adoração e autoridade. Quem eu estou adorando, quem é a autoridade na minha vida. Tá? Por isso que a gente fala que abrir concessão, aceitar, é só hoje, é só esse sábado. Não, isso não tem nada a ver, isso é extremismo. Estou mostrando, demonstrando quem eu estou adorando de verdade.
Então, lembrem disso, que é necessário. O que o capítulo ensina sobre tradição religiosa? Ensina que tradição não substitui a palavra de Deus. E, infelizmente, é a tradição que tem derrubado, tá? Que tem pisado na lei, que tem desprezado para muita gente. Cada pessoa deve examinar a Bíblia. Será possível tomar conta? Cada pessoa deve examinar a Bíblia, se, ou seja, o que a gente comentou aqui no instante, liberdade de consciência, tá? Isso aqui, a ideia, o propósito desse momento, desse estudo, é te direcionar, mas a ideia principal é que você pegue esse direcionamento, né? Aqui a gente não está falando de ideias próprias, a gente só está pegando a ideia do livro, da revelação do testemunho de Jesus e ampliando e aplicando para os nossos dias. Mas você tem total liberdade, tá? De tomar suas decisões, chegar aí dentro do que você entende, porém, lembrando que para ser verdade, de fato, ela deve estar firmada no que está escrito, no assim diz o Senhor. Não porque o meu pastor disse, porque o meu bispo, porque o meu pai, porque seja quem for falou, não. Ok? Porque a verdade restaurada enfrenta a oposição. Porque confronta pecados e práticas estabelecidas. E aqui eu não esqueço da citação que diz, parágrafo 21. Quando os homens veem que não podem manter sua posição pelas Escrituras, muitos se determinam a sustentá-la sob todos os riscos e, com espírito malicioso, atacam o caráter e motivo dos que permanecem em defesa da verdade impopular. É interessante pensar que o Evangelho eterno, ele direciona a mostrar o amor, a misericórdia, mas também o juízo. E aí você vai e desculpa, você vai e apresenta a parte do amor, a parte da misericórdia, da graça, mas quando você vai falar de juízo, aí se torna uma verdade impopular. Por quê? Porque as pessoas não querem lembrar, saber, mortificar o eu para estarem preparados, de fato, para serem aprovados no juízo. Aí talvez alguém pense, mas jogo salve a graça, e é verdade. Mas a graça verdadeira, ela me transforma. Se eu aceito de fato a graça verdadeira, ela é um instrumento de transformação de vida. Eu entendo o preço do pecado, eu entendo o que ele fez com o meu Salvador, e aí automaticamente eu busco poder nele, com ele, por ele, para vencer as tentações e assim vencer o pecado. Só que tudo isso hoje é uma verdade impopular. Tem um áudio que eu recebi num grupo aí que eu estou, e a pessoa fala assim, hoje, no culto das primeiras horas da segunda, né? Não é domingo à noite, nas primeiras horas da segunda, a pessoa mandou áudio para uma outra pessoa e fala assim, fulano, o pastor pregou aqui à noite de que nós vamos pecar, sim, até Jesus voltar, e que, o que falta em nós, ele vai completar até a volta dele. Então, é impossível vencer o pecado. Você entende? Isso está sendo propagado no meio do povo
professa ser os guardadores da lei, sendo que a Bíblia é bem clara em 1 João, quando diz que o pecado é transgressão da lei. Então, acaba tendo isso, as pessoas não estão se dando conta dessa incoerência que está havendo no nosso meio. E aí, quando você fala de vencer pecado, etc., etc., se torna uma verdade impopular. Entende? Então, a verdade raramente é popular, mas sempre é necessária. Fala, Giovanni. Ô, João, isso é tão incoerente que Jesus sempre que curava uma pessoa dizia o que no final? Vá e não peque mais. Se ele fosse pedir algo para a gente fazer que era impossível, ele não ia pedir isso, né? Perfeito. Exatamente isso. Mas, infelizmente, Giovanni, a gente está tão, não posso dizer, tão dedicado, ou com os olhos tão voltados, ou confiando demais em que essa é a igreja verdadeira, esse é um homem de Deus, é um homem, é um líder porque estudou, fez faculdade, é doutor nisso, sabe? E aí a gente vai muito para a direção humana e esquece de voltar à Bíblia. Gente, vocês querem citação mais forte do que quando diz lá, 1 João, capítulo 3, aquele que peca é do diabo, e o diabo vive pecando desde a fundação do mundo. Aí fala lá, para isso Cristo se manifestou, para destruir as obras do diabo. Dentro daquele contexto, qual é a obra do diabo? O pecado. Então, diz que Cristo veio para destruir essas obras aonde? Na minha vida. Só que as pessoas não são bereanas, não buscam por si mesmas, fica só se alimentando, como eu fiz durante anos, se alimentando do PF que se apresenta, do PF que não, mas é o meu pastor, não, mas é o ancião, não, mas é o pregador, não, mas é a esposa do pastor, mas é que você entende? E aí acaba não confrontando com essas verdades. E quando você começa a enxergar e vai apresentar ou vai fazer uma pergunta, aí você é dissidente, você é extremista, você. Então, a verdade, de fato, raramente ela é popular, mas sempre é necessária. Então, a oportunidade que tivermos, temos que falar sim, temos que citar. E é o que aconteceu aqui, ó. Essa aqui é uma realidade para os nossos dias. Quando não conseguem manter a posição pelas escrituras, pelo está escrito, aí vai agora com o espírito malicioso e começa a atacar o quê? O caráter e motivo dos que permanecem em defesa da verdade popular. Ó, fulano é assim, fulano é assado, fulano, sabe? E aí começa. Então, a gente está vendo a história do passado literalmente repetida nos nossos dias. E você quer enxergar essa verdade repetida, viva a luz que você está recebendo. Aí você vai sentir na pele, literalmente, isso. Pergunta 6. Quem proclama essa verdade nos últimos dias? O remanescente, descrito em Apocalipse 14. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. É interessante. Então, os que guardam não é os que professam, sabe? Porque é fácil professar que e não guardar de fato como deveria. E a gente sabe que isso tem acontecido. E falando da fé de Jesus, já entendemos que é uma fé diferenciada. É uma fé de submissão ao Pai, de plena, total obediência. Como diz a palavra, até morte, morte de cruz. Então, a gente percebe que estamos, se não formos vereanos, se não buscarmos por nós mesmos, então, os que tem aqui, eu acho que aqui todos têm, a Bíblia Legado ajuda muito no estudo, nas referências, nas citações. Tá? Então, quando nós não somos bereanos, para entender a diferença de apenas professar os mandamentos e, de fato, guardar, obedecer, observar, aí a gente realmente vai ficar nessa narrativa que nos leva a acomodar, sabe?
há uma falsa segurança. Uau, hoje estou aqui, eu faço parte da membresia, eu posso ser um membro que fica só sentado ali, tudo bem, mas eu posso ser aquele que tem um carro, tem tudo, mas dentro dessas 4 paredes eu estou protegido. Por quê? Porque eu sou membro, porque eu faço parte, porque um dia eu fui batizado, porque eu sou dizimista. E aí essa falsa segurança me faz acomodar. Por isso que o testemunho fala que a obra está com anos de atraso. Entende? Porque foi desviando ali, desviando um pouquinho, foi abrindo a concessão, foi abrindo, foi abrindo. Gente, é cada vídeo que você vê na internet de pessoas dentro desse quadro, e vou te dizer que está difícil, viu? Está difícil, está fácil não. E não podemos esquecer que fé e obediência caminham juntas, tá? O negócio que eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé e obedeço minha boca não existe. Tem que caminhar juntas, em plena harmonia. Foi o que aconteceu com a fé de Jesus. Por isso, e o remanescente, de fato, são os que guardam os mandamentos e têm a fé de Jesus. Por quê? Porque muitos hoje professam guardar, mas não têm a fé de Jesus no sentido de obediência, de submissão à vontade do Eterno. Próxima pergunta: qual erro deve ser evitado após 1844? A gente aprendeu isso muito bem, bem claro, que é não marcar datas, ok? Mas isso não nos impede de estudar, de buscar dentro da Bíblia, dentro da história, dentro do Espírito de Profecia, que é o testemunho de Jesus, buscar o quê? Os acontecimentos. Estarmos atentos, por quê? Porque os 144 mil seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. E seguir o Cordeiro é entender onde ele está, o que está acontecendo, entender a ordem, a gente tem até que estudar sobre isso, entender a ordem dos acontecimentos, para assim perceber a proximidade desse dia. E isso todo mundo está falando sobre a volta, os sonhos estão aí, a gente vê até muçulmanos, testemunho de muçulmanos sonhando que Cristo apareceu, dizendo eu sou Cristo, e procurando pessoas para conhecer mais. Então, a coisa está acontecendo, a brevidade é inegável, porém marcar data não é correto. Okay? Devemos viver preparados, não especular. 8. O que pode atrasar o cumprimento do plano de Deus? O que a gente viu aqui nesse capítulo, em outros também, que o professo, o povo, é negligente. Foi a incredulidade. Aqui, ó, vou até ler aqui, porque. Aqui, ó. Cadê? Não foi da vontade de Deus que Israel. Eu estou lendo o parágrafo 20. Não foi da vontade de Deus que Israel vagueasse por 40 anos no deserto. Ele desejava conduzi-los diretamente à terra de Canaã e ali estabelecê-los como povo santo e feliz. Mas não puderam entrar por causa da sua incredulidade, por sua precipitação e apostasia. Pereceram no deserto. Então, a gente percebe que aqui não está falando, tá, de um povo separado, de um povo estranho. Não, aqui ele está dando uma geral. Hebreus 3:19 fala isso, Êxodo também. Está dando uma geral na característica do povo que entrar na terra prometida, que foi escolhido para engrandecer o Eterno, mostrar ele para todas as outras nações. E aí segue aqui dizendo, mas a incredulidade os apartou de Deus. Então, observa que a negligência do povo e a incredulidade foi que fez com que isso acontecesse. Hoje, como eu falei, estamos com anos de atraso. Nossa fidelidade influencia o avanço da missão.
cabe a mim e a você sermos fiéis, porque assim, fiéis, envolvidos, e é interessante pensar que o fiel, olha só, vamos levar aqui para algumas coisas. O fiel a um político, ele fala do político 24 horas. O fiel a um time de futebol, ele fala, ele veste camisa, né? Ele compartilha, ele grita, ele festeja, ele comemora, ele chora, ele viaja quilômetros para ir assistir um jogo do time preferido. E aquilo ali é tudo para ele. Aí agora, se formos, nossa fidelidade influencia o avanço da missão. Se agora eu sou fiel à palavra, ao Eterno, ao Criador, o que eu vou fazer? A minha vida vai ser falar disso, a minha roupa, a minha comida, tudo vai ser para a glória dele. Então, se eu sou fiel de fato, eu estou avançando com a missão de ser uma testemunha viva da sua existência. Certo? Então, hoje, eu estou sendo fiel aqui, nesse mundo que eu vivo. Porque o que mais eu penso, o que mais eu falo, o que mais eu compartilho, o que mais eu assisto, o que mais eu me alimento, eu estou mostrando qual é o lado meu que vai ser mais forte na decisão final. E isso é onde nós devemos parar, meditar e decidir, fazer a escolha mais uma vez nesse dia. E aqui diz assim, ó, multidões, parágrafo 21, a parte aqui. Multidões que são demasiado incrédulas para aceitar a segura palavra da profecia receberão com inquestionável credulidade a acusação contra os que ousam reprovar os pecados modernos. Essa disposição de espírito aumentará mais e mais. Em desejar obedecer a todos, só alguns não, tá? A todos os preceitos divinos, enfrentará censura e punição como malfeitor. Então, meu querido, minha querida, se você quer ser fiel, esteja preparado. Se você quer ser fiel, obedecendo todos os preceitos divinos, esteja preparado, ciente, que vai enfrentar censura e punição como malfeitor, como aquele que tira a paz de Israel. Entendeu aí, né? Que capítulo necessário isso? Vamos lá. Pergunta 9. Qual será uma característica dos últimos dias? E a gente viu e entendeu claramente. Conflito entre leis humanas e lei de Deus. Precisamos fortalecer a convicção bíblica antes da crise. Por isso, vou repetir, fazer concessões. Hoje pode, isso pode. Ah, que besteira, não precisa disso. É só hoje. Vamos mudar a música, vamos mudar. Precisamos fortalecer a convicção bíblica hoje, agora. Por quê? Porque quando vier a crise, estaremos preparados para decidir corretamente que lado estamos. Entende? E esse preparo para tomar essa decisão é diário. É quando eu vou cortando, mortificando eu não gosto, ou eu gosto disso, mas eu não vou manter porque isso desagrada ao céu e por aí vai. Então, não esqueçam, fazer concessão, abrir hoje pode, é perigoso. Eu estou agora não me fortalecendo na convicção bíblica, mas me fortalecendo no outro. Por isso que eu falo que a fé coletiva é perigosa. Tipo, eu tenho que estar dentro daquele quadro, daquelas quatro paredes, para estar bem, para estar ali. E aí tem que estar junto com a multidão, porque a multidão está certo? Não. A multidão sempre foi aquela que ia para o lado contrário da vontade de Deus. E sempre a maioria, lembra o segundo capítulo, diz que grande multidão
estava ali, primeiro capítulo, segundo também, estava ali, terceiro capítulo também, estava ali uma grande multidão, né, do professo povo, mas apenas poucos tomavam a decisão de ser fiel, poucos estavam dentro do quadro e fazer de fato a vontade do Eterno. Então, precisamos nos fortalecer, tá? Por quê? Porque está vindo, já estamos no início de uma grande crise, onde a coisa vai apertar, onde o caminho vai ser estreito. E aí, qual é a decisão que eu vou tomar? Eu vou abrir uma concessão, porque eu não vou aguentar passar pela crise. Oi, bom dia! Então, é hora de decidir, ok? Próximo. Qual é o maior obstáculo para aceitar a verdade? O medo de quê? Da perseguição, da vergonha, da rejeição, do cancelamento, da difamação, o medo da perda de cargo, de fama, não vou ser mais convidado para pregar, para fazer, para acontecer. Então, o medo faz com que muitas pessoas rejeitem a luz, muitas pessoas rejeitem a verdade. Quer fazer sempre a política da boa vizinhança, sabe aquele quadro político de estar bem com todo mundo, de ser amigo de todo mundo. E aí é onde mora o perigo. Porque, porque princípios nunca devem estar acima da reputação. Ou melhor, da reputação não, fala da acomodação. Tá? Então, eu estou aqui acomodado, está tudo certo. Mas os princípios devem estar acima da reputação, devem sempre estar acima. Porque muitos terão a reputação jogada no lixo. Como falou aqui, ó, serão difamados, vão ter o seu caráter atacado, tá? Mas o princípio divino vai fazer a diferença se vivermos ele. Porque a reputação na visão humana é jogada por terra, mas na visão eterna ela será honrada. Então, isso faz a diferença. Não tenha medo da rejeição social. Não tenha medo de perder o carro, de perder a amizade, de perder. Porque quando você está dentro da fé coletiva, o amor está no ar. Todo mundo ama todo mundo. Né? É de manhã, feliz sábado, é de noite, boa noite, seja bem-vinda, aquela coisa toda. Mas vai pregar e viver esses princípios. Você vai ver que verdadeiramente gosta de você. Te considera como irmão. Por quê? Porque a maioria não vai estar nem aí. Tá? Então, aí é onde mostra quem realmente está dentro desse amor verdadeiro. E a conclusão, então, do capítulo em uma frase é: a restauração da verdade não é apenas doutrina, é uma decisão de lealdade que cada pessoa terá que tomar antes do fim. A quem eu estou sendo leal? Qual o trabalho que eu estou fazendo? Eu quero finalizar com, quem tem o livro aí, vamos ler aqui juntos, parágrafo 24. Diz assim: tanto quanto suas oportunidades permitirem, cada um que recebeu a luz da verdade está sob a mesma solene e terrível responsabilidade que esteve o profeta de Israel, a quem veio a palavra do Senhor dizendo: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por vigia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lá anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade. Mas o sangue eu o demandarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado,
para se desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele. E ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Ezequiel 33, 7 a 9. E aí segue dizendo: o grande obstáculo, tanto para a aceitação como para a promulgação da verdade, é o fato de que ela envolve inconveniências e vergonha. Este é o único argumento contra a verdade que os defensores nunca foram capazes de refutar. Mas isso não abala os verdadeiros seguidores de Cristo. Eles não esperam que a verdade se torne popular. Estando convencidos do seu dever, aceitam deliberadamente a cruz, considerando em uníssono como o apóstolo Paulo, que nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios 4:17. Tendo como alguém da antiguidade, por maiores riquezas e vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, Hebreus 11:26. Eu finalizo dizendo, parágrafo 26 agora, qualquer que possa ser sua profissão, apenas aqueles que são servos do mundo em seu coração agem antes mediante política do que por princípio em questões religiosas. Devemos escolher o direito, porque é direito, e deixar as consequências com Deus. Aos homens de princípios, fé e ousadia, o mundo é devedor pelas grandes reformas. Por intermédio de tais homens, há de ser levada avante a obra da reforma para este tempo. Esta é a mensagem, tá? E depois vocês terminam com o parágrafo 27. Então, que realmente possamos ouvir o assim diz o Senhor. Eu vou terminar com o parágrafo 27, que diz assim: assim diz o Senhor, ouve, vós que conheceis a justiça, vós, povo, olha isso, hein? Em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias, porque a traça o roerá como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Isaías 51, versos 7 e 8. Então, tá aí. O que vamos fazer com essa verdade? Cada um vai decidir. E se o Eterno permitir, amanhã vamos dar continuidade, agora começando o parágrafo 27. Pensem no parágrafo, ou melhor, num capítulo que a gente vai tirar, mas é muita coisa, tá? Já comecei a estudar ele, está aqui todo marcado. A gente vai estudar muita coisa nele. E no capítulo 27, na versão Grande Conflito, é a vida que satisfaz, como alcançar a paz da alma, e na versão A Grande Controvérsia é reavivamentos modernos. É sobre isso que a gente vai falar, reavivamentos modernos, para não sermos enganados. Então, neste dia, mais uma vez, possamos fazer escolhas certas, permitir sermos dirigidos pelo Espírito do Senhor para assim tomarmos decisões que engrandeçam o seu nome. Alguém quer comentar alguma coisa? Vamos fazer a oração final? Não? Então, vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de rever gratidão através dessas questões, de entender, fixar essa mensagem. E a mensagem foi bem clara. A mensagem de restauração, de engrandecer a tua lei, de viver de fato a tua vontade. Que essa seja uma realidade na nossa vida, a vida dos que buscam te adorar, Espírito em verdade,
e que estão sendo encontrados por ti. Toma esse momento, a vida de cada um, esse estudo em tuas mãos, que pessoas sejam alcançadas por ele para te conhecer e conhecer de fato a tua verdade. Te agradecendo por mais essa oportunidade. Em nome do teu Filho, nosso Salvador, te pedimos e agradecemos com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até amanhã, Senhor.